Olá, estamos iniciando mais um Raça na TV, o programa que semanalmente traz para você sempre alguém do mundo do esporte, do empreendedorismo, do empresariado, enfim, pessoas que estão fazendo a diferença na comunidade. Hoje nós estamos aqui com Carlos Seles. Carlos Seles, ele que é um dos fundadores da Via Brasil, uma empresa da área de transporte que fica aqui na cidade de Guarulhos, inclusive, e que há muito tempo está fazendo a diferença. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu conheço o Carlos já há algum tempo, conheço o Carlos do samba, né? Carlos também foi diretor da Nenê de Vila Matilde, é um cara muito respeitado aí no Carnaval de São Paulo, também trabalhou lá na organização do Carnaval, né, de São Paulo, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas hoje o foco maior é sobre o empreendedorismo, o empresariado e principalmente você ter um negro à frente de uma empresa tão importante como a Via Brasil. Eu queria que você falasse, parceira inclusive da revista Raça, eu queria que você falasse, começasse por aí. Carlos, como é que foi o início, né, a Via Brasil? Eu sei que você também vem da área de tecnologia, né? É uma empresa familiar, uma empresa de uma família negra, então é muito importante a gente ressaltar isso, né? Queria que você contasse um pouco essa história. Bom, bom dia a todos. A Via Brasil é uma empresa na área de transporte aéreo, né, e rodoviário. Não, Estamos... só um cortezinho. Eu esqueci de falar, você não pode falar bom dia, porque o programa, às vezes, o programa sai originalmente à noite, né? Mas aí você pega a fala dele. Aí você começa, só tirar o bom dia e começa a contar a história. Bom, quero agradecer aqui a revista Raça, o Pestana, né, por essa oportunidade, a gente falar um pouco sobre o empreendedorismo na área da afro, né, que a gente tem muita dificuldade. Bom, a vida de um negro no Brasil já é difícil. Acho que a vida do negro no mundo já é difícil, né? E construir uma empresa na área do segmento de transporte não é fácil, principalmente aqui no nosso país, onde a gente tem uma dificuldade muito grande na área de segurança. A Via Brasil iniciou suas atividades em 2008, né? É uma empresa familiar, tem hoje o Claudinei Seles como diretor operacional, eu como diretor administrativo e o Sidney Seles como diretor de frota, né? Até porque o viés dele é mecânico e quando a gente iniciou a empresa, a gente já precisava de uma pessoa para cuidar da nossa frota. Então foi assim que se iniciou a Via Brasil, né? Hoje a gente tem 180 funcionários, atuamos em todas as regiões do Brasil. Hoje, onde tem aeroporto, a Via Brasil está presente através de colaborador próprio ou colaborador terceirizado. Tá. O setor de transporte no Brasil, eu acho que ele tem se renovado, né? E ele mostrou a sua força, né? E mostrou o seu poder estratégico na última greve que teve dos caminhoneiros, né? Que a gente talvez não tivesse ideia do quanto o transporte ele é importante, né? E principalmente o transporte terrestre e aéreo, né? Ou seja, um está muito ligado ao outro. Carlos, como é que você vê a logística para se trabalhar hoje no Brasil? Como é que as estratégias de governos, né, tanto federal, estadual, têm atuado nessa área? Olha, fazer transporte no Brasil, né, é muito difícil. Até porque a gente não tem uma situação a nível tributário favorável ao empresário. E o transportador, muito menos, né? Os custos para fazer transporte hoje é muito caro. Então, isso muitas vezes inviabiliza um projeto, inviabiliza até uma empresa. Então, eu vejo hoje, se nossos governantes não mexer na área tributária, fica muito difícil se trabalhar, ter lucro, né? Então, o que acontece hoje é que, com a parte tributária mal definida, uma tributação antiga, né? Na qual hoje o nosso novo presidente diz que vai ser mexido nisso, né? Fica muito difícil de trabalhar. Fora a parte da segurança, né? Hoje, fazer transporte no Brasil é muito difícil, desde que você coloca a carga no seu cliente até levar o destino final, no cliente do seu cliente. Porque hoje você tem muita insegurança nas rodovias, né? Rodovias mal sinalizadas, rodovias que não têm segurança pública. Então, isso torna-se o transporte caro no país, né? Com percentual tributário muito alto, né? Então, hoje, para vocês terem ideia, hoje uma transportadora, ela, além dela ter o frete, onde que ela tem o seu lucro, ela tem de colocar dentro desse frete toda a parte estrutural, que é seguro,
que é gerenciamento de risco, né, seguro da carga no chão, seguro do translado da carga. Você precisa muitas vezes ter escolta, e isso só encarece. Eu vejo o transporte no Brasil, todo mundo utiliza o transporte, seja qual segmento a gente for falar aqui, porém, o transporte no Brasil, em relação aos países da Europa, nos Estados Unidos, é muito caro por causa da nossa infra, por causa da nossa insegurança. E você, Carlos, você trabalha com produtos, né, de alto risco, vamos dizer, né? Aqui a gente pode falar nomes de empresas, mas você tem clientes como Samsung, né? Você transporta cargas valiosas, né? E aí é uma preocupação a mais para quem tem. Sim, na realidade a Via Brasil ela se especializou no pós-venda, né, de produtos eletrônicos. Então hoje a gente está nas grandes players. A Samsung não é cliente, a gente está trabalhando para que ela vire cliente, mas hoje a gente está, hoje o nosso maior cliente é a LG, né? LG, eu sempre confundo essas a gente está há muitos anos na LG, Acer, a gente tem hoje aqui uma série de laboratórios que são nossos clientes também, porque a Via Brasil nasceu para transporte de medicamentos, equipamentos médicos, né? E a gente acabou se especializando na área de eletrônico pós-venda, né? Então, onde tem assistência técnica de todas as empresas, a gente atua, né? Só para dar abrir um parênteses, hoje a Via Brasil ela é uma das poucas empresas que se profissionalizou, né, no transporte reverso, porque com a Lei Rio Mais 20 de sustentabilidade, nós hoje somos uma das únicas empresas que coletamos no Brasil inteiro, né, os produtos dos nossos clientes e trazemos para a origem, na qual ele precisa dar um destino correto desse produto, né? Tanto é que a própria LG, que você citou, ela tem um projeto só para reversas no Brasil. Como todas as outras têm. Hoje você não pode descartar qualquer tipo de produto em qualquer lugar. Não é no lixo, esperando o lixeiro passar, que você vai colocar uma televisão, um equipamento médico ou um rádio. Qualquer produto eletrônico, hoje ele tem que ser descartado corretamente. Mas, mudando um pouco de assunto, falando um pouco ainda sobre a empresa, a sua empresa é uma empresa familiar, né? Vocês são irmãos, são sócios, né? É muito comum entre as famílias negras, às vezes, montarem os seus negócios, e muitas vezes a família negra, ela monta, sempre está na área muito mais de serviços, né? Que é o cabeleireiro, ou trabalha com produto de estética e tal, né? Como que é trabalhar em família, né? A gente tá iniciando isso agora. Primeiramente que minha veia mesmo profissional, né, não é o transporte. Eu entrei no transporte para fazer um investimento. Meu irmão Claudinei, que é o caçula, ele já trabalhava na área de transporte e me fez um convite, né, para vir trabalhar com ele em um novo projeto, né? Eu sou formado em tecnologia, fiz eletrônica, né? Então, até 2009, mais ou menos, eu atuei na área de telecomunicação e tecnologia, né, da informação. Trabalhar com transporte, né, saindo desse viés de cabeleireiro, que é o comum, ou vender roupa, né, não é fácil, né? Eu falo para os meus filhos que para o branco é difícil, para o negro é 4, 5 vezes mais difícil você conquistar um espaço no mercado. E não só porque a gente é negra, mas sim porque você vem de uma classe, você vem de uma família que não é empreendedora, né? O maior problema do empreendedor é você não ter um passado, né? Pessoas na sua família que foi empreendedor. Então isso torna a sua vida um pouco mais difícil. E por ser negro, a gente já sabe que é mais difícil ainda, né? Mas eu nunca liguei para isso, eu sempre trabalhei em todos os meus segmentos, na tecnologia ou no transporte, a gente procura fazer o melhor, né? Se alguém olha para a gente com um aspecto até de racismo, para a gente é indiferente. A gente sempre foca no melhor para o nosso cliente. Não importamos qual tipo de cliente, né? A gente procura sempre dar foco no nosso negócio, né? Então, para a gente, isso indifere. Eu sei que existe a dificuldade, a gente passou por algumas dificuldades, mas a gente passa por cima disso com muito trabalho, né? Com muita competência no que a gente faz.
Uma coisa que eu percebo, Carlos, e agora, uma vez que você tem falado, entrou um pouco nesse aspecto da questão racial, um dos focos aqui da revista Raça, e o principal foco talvez nosso, é que nas suas publicidades, né, já antes de estar toda essa movimentação no mercado, no Brasil Diverso, da gente estar cobrando das empresas uma atuação de negros na publicidade, mas as suas publicidades, né, e Carlos é uma das empresas que anunciam na revista Raça, a gente percebe que houve uma preocupação desde o início sempre de colocar modelos negros, pessoas comuns, pessoas da empresa, né? Fala um pouco o porquê dessa ideia e da onde surgiu. Bom, a gente sempre investiu em marketing, a gente sempre, eu e o Claudinei, a gente sempre pensou o seguinte, né? Quem não é visto não é lembrado, né? E a gente, desde o início da empresa, a gente fazia propagandas, mas sempre utilizando modelos da cor branca. Por quê? Porque é o que o mercado te oferece, né? E eu pedi para a minha agência, para as pessoas que cuidam do meu marketing, que eu gostaria que a empresa, como a gente é empresa de afrodescendentes, que fosse só modelos, não só modelos negros, mas sim que fizesse um mix, né? E foi meio com um choque, né? As pessoas perguntam se aqueles são parentes da gente, né? A primeira coisa. Não, na realidade a gente utiliza modelos, né? Do mundo do mercado da moda. Então, é isso que a gente fez e eu acho que deu super certo. É a coragem também, né? De você colocar, fazer propaganda só de negros, né? Então, a gente faz com o maior carinho do mundo e a gente espera um dia estar também fazendo na TV, né? Porque eu acho que é um choque, né? Um choque para quem vê, até para o próprio negro, né? Verdade. Carlos, a sua história é uma história fantástica. Eu conheço o Carlos, amigo já há alguns anos. Aliás, o Carlos estreou aqui o nosso programa há 1 ano e meio atrás. Nosso primeiro entrevistado foi o Carlos. Eu falei para ele que é a primeira pessoa que volta no programa. A gente sempre procura dar espaço para as pessoas, a gente tenta não repetir entrevistados, mas a gente viu que o quanto a Via Brasil cresceu e tem crescido nos últimos anos, então valeria a pena falar um pouco disso, porque até é um fenômeno, porque a gente sabe que para nós negros sempre é muito mais demorado, é muito mais custoso. Mas eu quero mudar um pouco de assunto e falar um pouco de um lado do Carlos que é muito interessante, porque ele gosta de samba, né? E aí de vez em quando ele também envolve a empresa, né? Eu me lembro que, por exemplo, no último carnaval, e eu fui assistir os desfiles técnicos, todas as escolas tinham Via Brasil lá. Conta um pouco essa história do investimento também no carnaval. Aliás, antes de você falar do investimento da Via Brasil no carnaval, que foi grande o ano passado, me conta um pouco da sua história no carnaval, Carlos. Bom, eu comecei com 14 anos, né, no mundo do samba, na Arena de Vila Matilde. Eu fui passista, né? Na realidade, a gente tinha uma ala diferenciada, que era uma ala de pandeiro, chamava Pandeiro de Lata da Favela, onde na qual a gente fazia pirâmide na avenida, já era um diferencial, né, da época, né? E eu iniciei ali em 84, e logo em seguida a Neném foi campeã em 85, e nós fomos para o Rio de Janeiro, né? E de lá para cá, eu nunca mais larguei o samba. E minha família gosta de samba, né? E eu não tive dúvida nenhuma quando a gente conseguiu ter uma condição de patrocinar a cultura que a gente gosta, né? Então a gente procura ajudar na medida do possível, né? Infelizmente, a gente não tem um valor agregado hoje ainda no samba, né? Então a gente faz por amor, não porque a gente tem um retorno financeiro, mas é por visibilidade e amor ao samba. A gente procura dar nossa contribuição, né? A gente faz pequenas ações de marketing nas escolas, como patrocínio de camisas, doações, e a gente deixa alguns caminhões nossos à disposição de algumas agremiações no carnaval. Já começa agora nos ensaios técnicos, né? Mas o samba precisa se profissionalizar no Brasil. O samba de São Paulo cresceu muito. Eu queria falar aqui um pouco que a Liga da Escola de Samba de São Paulo está de parabéns, junto com
com os governantes da cidade, que olha para o carnaval como um produto cultural, um produto nacional, né, que precisa ser melhor vendido, né, como o tango na Argentina. Se o carnaval tem de ter esse mesmo viés, né, e eu espero que cada vez mais cresça. O Carnaval de São Paulo hoje cresceu, nos últimos 5 anos cresceu muito, né? E a Via Brasil como uma admiradora, né, da cultura, né, e do carnaval, a gente vai continuar investindo, né, no carnaval, continuar investindo na periferia, né, no samba de raiz, nos blocos também. A gente tem um trabalho com os blocos, que é o que mais cresce hoje no país, né? Uhum. Você também tem uma história bonita com a Nenê de Vila Matilde, né? Você é da Zona Leste, né? Conheceu o seu Nenê, né? Assim como eu. Seu Nenê, uma das últimas entrevistas que ele deu em vida foi para a revista Raça, e eu o entrevistei, né? Hoje a Nenê não está lá muito bem das pernas, né? Ela mudou um pouco a direção, mudou um pouco o sentido, mas você continua investindo, e eu sei que tem histórias agora lá na Zona Leste. Parece que também tem novas escolas, novos projetos. Fala um pouco sobre isso. Bom, meu coração sempre vai ser Nenê de Vila Matilde, né? Foi onde que eu nasci, onde eu me criei, onde que eu aprendi, né? Hoje a Nenê, ela não está passando por um momento bom dentro do Carnaval de São Paulo, mas eu tenho certeza que ela vai se recuperar, ela vai dar a volta por cima e vai voltar ao grupo especial. Em paralelo a Nenê de Vila Matilde, a gente acabou fundando uma escola, onde que a presidente é a Mara, né? Todos ex-Nenê, né? E hoje a gente tem uma escola chamada Imperatriz da Pauliceia, que também é na Vila Esperança, né? Onde que começou o Carnaval de São Paulo. A Vila Esperança é o berço do samba de São Paulo, como é a Barra Funda, né? Bela Vista. Então hoje a gente está iniciando um novo projeto. É um projeto para 5 anos, está no grupo especial, né? É um projeto audacioso, mas a gente, né, tem certeza que vamos conseguir. Tá certo. Bom, voltando ainda agora para o empreendedorismo, para o empresariado, Carlos, aqui na Raça a gente tem falado muito, aí, com muita constância, sobre a questão da discriminação e muitas vezes do preconceito que a gente recebe, né, como negros, né? Você já teve situações em que você foi visitar um cliente, ou coisa? Eu queria que você contasse alguma coisa assim, que a pessoa se espantasse. Olha, já tive, né? Mas eu já tive com o próprio negro me recebendo, né? Porque eu também, assim, meus olhos nunca foi preocupante em relação a racismo, né? Eu tive uma educação que eu tinha de buscar meu espaço, seja ele como, sabe, quais seriam as dificuldades que eu ia ter na minha frente, né? Mas eu já tive algumas sim, cara. Eu tive uma vez, eu fui atender um cliente, né, na área de tecnologia, e quando eu me apresentei como diretor da empresa, o cara ficou me olhando, a pessoa ficou me olhando, né, pegaram na minha mão, né, mas você é o dono mesmo? Eu falei, sou o dono mesmo, né? Então, assim, acho que a gente, negros do país, a primeira coisa que a gente tem de pensar é que todos nós somos iguais, todos têm capacidade, independente de raça, credo, né? E muitas vezes é isso que a gente, mas eu sei que isso também é de berço, né? Culturalmente, a gente escutava dos nossos avós que, pô, isso não é para você, isso aqui, ó, fica no seu lugar. E graças a Deus na minha casa nunca teve isso. Então eu venho de uma cultura que para mim todos são iguais, até que me prove o contrário. Mas eu tive várias passagens, né? Eu como técnico, eu estava atendendo uma máquina num cliente, né? E eu estou lá com a máquina toda aberta e estava iniciando minha carreira, e aquilo me fortaleceu. Tinha 2 funcionários da empresa brincando atrás de mim, falou, pô, meu, para mim técnico é só japonês, né? Ele não falou nem de branco, ele falou japonês. Eu falei, caramba, cara, vou ter que consertar isso aqui a qualquer custo, né? E assim foi o início da minha carreira como técnico em informática, né? Eu comecei numa empresa chamada Cobra Computadores, que hoje faz parte era do governo e faz parte do Banco do Brasil. Mas aquilo lá me só fortaleceu, né? Tudo que era negativo na minha vida era para me fortalecer. Então eu nunca tive medo, né? Sempre me relacionei muito bem com meus clientes. Quando eu abri a minha empresa, eu tinha grandes clientes como a HBO, né, empresas multinacionais, Warner, né, e eu naveguei muito bem.
Eu falo para todos aqui, todos os negros que estão me escutando, estão me assistindo, é que você não pode ter medo, você não tem de pensar que você é negro, você tem que pensar que você é um ser humano e você tem capacidade, competência para chegar aonde você quiser. Uhum. Eu queria até emendar isso que você falou aqui com uma pergunta, né? Principalmente para o empreendedor, para o empresário. A gente é muito assistido e as nossas pesquisas todas mostram isso, por esse pessoal que está começando o seu negócio. Qual a dificuldade maior que você encontra como empreendedor, né? Além dessas que você acabou de citar, né? Que é a questão de muitas vezes a pessoa não acreditar, do preconceito, mas qual a dificuldade na área de finanças? Como é que é a finanças? Como é que é o investimento? Essas coisas todas, Carlos. Que dica você daria? Hoje, né, para você iniciar uma empresa, você tem que conhecer muito bem ou buscar profissionais na área de contábil, né, e na área tributária. Sem você ter hoje um conhecimento prévio da área contábil e tributário, é muito difícil você formar um preço, né? Aquilo que eu falei inicialmente, a gente não tinha know-how, né? Eu tinha know-how de uma empresa pequena na área de tecnologia, né, que tinha um faturamento pequeno, né? Quando a nossa empresa, a Via Brasil, atingiu um faturamento acima de 1 milhão, né, a gente viu que era melhor faturar 1.000, não 1 milhão, porque a parte tributária, né, quando você formata um preço, a parte contábil, ela leva uma boa fatia do seu dinheiro e ele não retorna, né, porque o país que você vive hoje, que é o Brasil, ele não tem projetos para incentivar o empreendedorismo, né. Então, o que eu falo para você é o seguinte, Pestana, a maior dificuldade para nós hoje é na área financeira, sim, né? Mas o maior é na área tributária e contábil, né? Então, hoje, a nossa maior dificuldade é nessa área. Que esperamos, né, que uma das promessas aí que existe dessa nova administração é que vá haver uma desburocratização, né, que vai haver um melhor acesso ao crédito de quem precisa, né, de quem emprega, como é o caso da Via Brasil. A Via Brasil, que é uma empresa hoje média e que é isso que se disse, né, que movimenta milhões. Nós não somos contra aos impostos, mas a gente precisa ter um imposto justo em todo o país, né? Nós somos um país que cada estado briga pelo seu bem-estar, né? Então você não tem um bem-estar do país. Eu acho que a primeira coisa que tem que se ver é a questão do ICMS, que cada estado, cada município briga pelo seu, um é pelo INSS, no próprio São Paulo você tem uma alíquota de ICMS, mas você tem o ISS mais barato em alguns municípios, que faz com que as empresas fiquem migrando. Não, todo mundo estamos dentro do mesmo barco chamado Brasil, né? Então, o que a gente espera dos nossos governantes que exista uma uniformidade na área dos impostos, tanto federais como os estaduais, né? E que cada estado ele brigue pela localidade, pela sua qualidade, o que você tem melhor para oferecer, ou mão de obra, ou terra, né? Não só pelos impostos, porque isso faz com que a corrupção no país aumente, né? Então, quando o país tiver o imposto equilibrado, todo mundo quer pagar esse imposto, todo mundo, e o país precisa de impostos, né? Mas precisa de impostos justos, onde que o empresário e o funcionário possa viver, né? E possa ter retorno dele. Por exemplo, pode ter educação, né? Boas escolas, a área médica, que a gente não tem. Hoje, o país inteiro sofre com a área da saúde, né? Então, o que a gente espera? Que tenha justiça na área tributária. Perfeito. Bom, Carlos, a gente está chegando agora para o final do nosso programa, né? Eu quero agradecer a tua presença, mas eu queria que você falasse, se a gente está em início de ano aí, que perspectivas você tem aí para esse novo ano que se inicia, enfim, o Brasil agora parece que começa de uma forma diferente, né? Talvez diferente dos últimos 20 anos, né? Que perspectivas que você vê para esse novo futuro, para esse novo Brasil que está aparecendo aí, que saiu das urnas, né, recentemente? Olha, a gente está com muita
esperança nesse novo ciclo do Brasil, né? A gente já iniciamos o ano fazendo alguns investimentos, no caso da Via Brasil, né? A gente teve 3 anos aí muito difícil na área econômica, né? A economia levou o país para o buraco, né? E a gente vê, assim, a gente está muito ansioso para o que vai acontecer. A gente já começou a fazer alguns investimentos. O ano de 2018, mesmo na crise, a gente não foi um ano de demissões da nossa empresa. Foi um ano de ajustes, né? E a partir de 2019, com o novo governo, com os ajustes que serão feitos, com certeza o país volta a crescer. Até porque a gente não tem mais para onde ir, né? A gente só precisa crescer, né? E assim, como que a gente sente no transporte? O mercado para de produzir, o transporte cai, né? E hoje o transporte movimenta todo o país. Seja visto quando a gente teve a greve, né? Então a greve foi rodoviária, mas atingiu todos os setores do país. Paramos o país, né? Então assim, a gente espera o país voltar a produzir, né? Cair a taxa de desemprego, que é muito importante. Se o país volta a produzir, a taxa de emprego aumenta, né? E os nossos governantes fazem a parte deles, que é a parte tributária, né? Para que a gente possa ter um crescimento sustentável. Bom, nós estivemos aqui entrevistando o Carlos Seles, né? Ele que é executivo da Via Brasil, uma empresa de uma família negra e que tem se destacado, que tem crescido muito nos últimos anos aí e, como ele disse aqui, movimenta milhões. E é uma história inspiradora, né? O Carlos que tem toda essa história também do samba, enfim, da Zona Leste, é um vencedor. E, por falar em vencedor, vocês precisam correr para as bancas e comprar a revista Raça deste mês, que traz a Ruth de Souza, né? Uma vencedora também na área da dermatologia e também das atrizes que estão fazendo sucesso hoje. O Raça na TV fica por aqui. Um grande abraço.